Bom, gente, vamos seguir agora com outros destaques aqui no nosso 3 em 1. Porque, olha só, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou que o caso envolvendo o Banco Master deve ser um dos principais assuntos durante as eleições presidenciais. O Misael Mainetti vai chegar ao vivo aqui no nosso 3 em 1, trazendo mais detalhes pra gente. Misael, inclusive o presidente da Câmara, ele defende uma investigação sem nenhum tipo de interferências, né? Traz mais detalhes pra gente. Uma boa tarde, meu amigo. Correto, a investigação é essencial, muito importante. Então, passa da investigação para Hugo Motta. Ele disse o seguinte, Cássio, que além da investigação criminal, isso deve também ser usado como um motivo eleitoral nas eleições que já estão batendo a porta. Muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o 3 em 1, presidente da Câmara, Hugo Motta. Ele disse numa entrevista para uma rádio hoje que, além de toda essa esfera criminal, isso também deve dominar o debate político. Até mesmo agora, né, eu estava ouvindo vocês aqui no ponto, falavam sobre Flávio Bolsonaro ter pedido uma investigação, mas ter de alguma maneira empurrado esse assunto para o presidente Lula. Então a gente deve acompanhar a partir de agora vários movimentos como esse, e essa é a opinião de Hugo Motta. De acordo com ele, o caso ganhou grande repercussão pública, naturalmente tende a aparecer no discurso de candidatos e de adversários. Ele avalia que o cenário eleitoral vai ser influenciado por vários fatores, como economia, temas sociais e disputas regionais, e não apenas pelo escândalo financeiro, mas esse escândalo vai aparecer. Agora, como evitar que isso aconteça novamente? Isso é o que as autoridades policiais e também políticas estão discutindo bastante, mas, de acordo com Hugo Motta, isso também vai dominar o debate político, porque vai ter sugestão para todo lado, né? A gente já está vendo aí várias CPIs se formando em várias esferas, em várias instituições, e isso deve aparecer com mais força. Motta defende que o debate político não fique restrito apenas ao caso Master e que o Congresso continue tratando de pautas econômicas e legislativas consideradas prioritárias. Será que vai ser assim? Por enquanto, tem dominado, sim, todos os temas aí, né, de várias comissões, reuniões e CPIs. Vamos ver nos próximos meses, né? Infelizmente, escândalos novos aparecem, né? Então, às vezes, aparecendo outro problema, outro escândalo, eles começam a trabalhar outro tema também. Valeu, Misael. Obrigado pelas informações, meus amigos da rádio. A gente vai fazer um rápido intervalo, na sequência a gente volta, mas é claro que o nosso 3 em 1 segue com todos os destaques ao vivo em outras plataformas. Bom, gente, vamos repercutir então essa fala do presidente da Câmara, Hugo Motta. Zé Maria Trindade está de volta conosco. Espero que com o áudio, Zé, dá um joinha se está tudo certo nos ouvindo aí, porque olha só, gente, o presidente da casa, ele disse que o caso Master deve ser um dos principais assuntos das eleições. E Zé, eu quero te ouvir. Quem conseguir sobreviver ao escândalo do Banco Master tem mais chance, ou pelo menos vai ganhar uma musculatura maior para enfrentar seus adversários lá no mês de outubro? Eu nunca vi um caso tão extenso assim e com tanta gente com medo e temeroso ali do que pode acontecer. Não deveria ser um debate político, mas se transformou sim num debate político muito forte. Há avaliações dos dois lados em como lidar com este assunto. Eu acompanhei aqui o debate muito importante do Piperno e do Ala sobre exatamente onde começou a irregularidade. Me disse a senadora Damares Alves, que está acompanhando esse processo em 3 frentes na investigação do Congresso, que ela desconfia que o Daniel Vorcaro não era o verdadeiro dono do Banco Master. E ela tem um raciocínio muito importante. Um playboyzinho, né, segundo ela, que ficava em orgias, viagens, festas, relações aqui em Brasília, não tem tempo de administrar um banco. Um CEO de um banco trabalha muito e é o dia a dia acompanhando ali a história. E ela desconfia que esse poder oculto do Banco Master, que foi programado sim para dar prejuízo, vem exatamente da Bahia. É de lá que nasce essa força, segundo a senadora Damares Alves, né? Então, é coerente, é mais ou menos assim. Mas o debate político está instalado, o Congresso não pode fechar os olhos a essa força, a esse debate. Ninguém vai impedir que se faça esse debate. E a importância da CPI é chegar no chamado ato jurídico. Aí já sabe onde ele conversou,
com quem se encontrou, a quem cedeu favores e doações, mas é preciso, sim, o que recebeu em troca, ou seja, o ato jurídico que saiu do governo beneficiando o Daniel. É aí que mora o crime e é aí que mora a marca da traição. Ô, Piperno, a gente sabe que quando a gente toca, né, no caso do Banco Master, é um terreno extremamente sensível, né, uma espécie de campo minado. E isso acaba atingindo tanto o governo como também a oposição, porque há classe política de ambos os lados com conexões ainda duvidosas com Daniel Vorcaro e também, é claro, envolvendo o escândalo do Banco Master. A gente chegou, Piperno, no momento em que quando alguém, seja um parlamentar, alguma outra autoridade, seja da classe política ou não, tenha qualquer tipo de envolvimento com Daniel Vorcaro, se torna uma pessoa radioativa? Bom, uma coisa são as relações, acho que relação com o empresário, mesmo com um empresário tóxico como ele, que ao que se descobriu agora, é muito diferente. E por isso que eu entendo o raciocínio de... Isso é método também, né? De muita gente que quer jogar tudo no mesmo balaio. Então, vejo, relacionamento é uma coisa, negócios com ele são muito diferentes. Uma coisa você fala assim, o sujeito encontrou o Daniel Vorcaro, o sujeito foi na festa dele. Pegar o caso do Nicolas, que outro dia estava se explicando. O Nicolas voou no avião dele. Ora, o Nicolas, naquele momento, talvez nem soubesse qual a importância lá do Daniel Vorcaro, e alguém ofereceu uma carona para ele subir no avião e voou, algumas vezes. Mas, enfim, ele é culpado, ele é um corrupto porque ele voou no avião do Vorcaro? Não. Então, isso é ter um tipo de relação, mas não é uma relação de corrupção. A outra coisa, por exemplo, BRB. BRB está querendo... Tentou, insistiu e moveu terra, céus e mares para comprar o Banco Master. Fora isso, colocou dinheiro no Banco Master. Aí é um outro tipo de relação. Fundo de Previdência do Rio de Janeiro. Pegou 960 milhões de reais e colocou no Banco Master. Por quê? Pegar o dinheiro dos aposentados, dos velhinhos do Rio de Janeiro e pôr no Master. Por quê? Lá no Rio de Janeiro descobre-se que também o Fundo de Previdência da SEDAI, que é a Companhia de Águas e Esgotos lá do Rio de Janeiro, pegou mais de 200 milhões de reais, colocou também papéis do Master e pôs mais dinheiro no Master do que no Banco do Brasil e Bradesco somados. Descobre-se isso. Por quê? Então, esse é o tipo de relação que sim, que não é só uma questão de, enfim, digamos, um relacionamento social, mas não, é comercial, é de negócio mesmo. Então, e que certamente provocou prejuízo ao erário. Esses personagens, Brasília e Rio de Janeiro, especialmente, esses têm muitas explicações a dar. Ô, Gani, você acredita, ou pelo menos segue nessa mesma linha do Piperno, ele trouxe alguns exemplos que, de certa forma, pode ser utilizado como uma espécie de vacina para a classe política. Até num instrumento de defesa, dizendo, olha, a amizade não quer dizer que seja corrupto, sair para jantar com alguém que está envolvido em algum caso não quer dizer que eu também esteja envolvido. Ter uma reunião, isso não quer dizer que eu esteja também aí enrolado com alguma dessas polêmicas. Você acredita que a classe política deve trazer essa vacina até mesmo em forma de defesa e para se distanciar de Daniel Vorcaro? Eu acredito que sim. Agora, é claro que você não controla a percepção das pessoas. Agora, o batom na cueca, né? Porque um relacionamento pessoal, é claro que é muito mais fácil de você se defender. Agora, o batom na cueca é justamente a transferência de recursos. Quando há transferência de dinheiro, aí a coisa começa a ficar complicada. Por quê? Porque o Banco Master se expandiu, cresceu muito, fraudando o seu balanço. O que é fraudar o balanço? Por exemplo, eu concedo um empréstimo aqui para o Piperno, certo? Só que eu sei que o Piperno não vai me pagar, de jeito nenhum. É mesmo? Você tem essa crédito certeza? Podre. Não, o Piperno da vida real é muito rico e é um bom pagador. É só um exemplo. Entendi. E o Piperno não vai me pagar. E aí o que acontece? Eu inflei este balanço, certo? E aí eu mostro lá nas minhas demonstrações financeiras, aqui, ó,
tô com um ativo gigantesco aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, um empréstimo, né, feito para o Piperno num valor altíssimo. Com isso, me possibilita mostrar para o investidor, ó, como meu balanço está saudável. Eu consigo captar CDBs. Então, e além disso também, algo que a gente suspeita é que o Banco Master provavelmente corrompeu muita gente do setor público justamente para continuar com esse tipo de operação. Então, eu acredito que o ponto aí, ô Cássius, vai ser a transferência financeira. É isso que vai implicar muita gente. Não, inclusive, até mesmo a intenção da PF é cada vez mais avançar na investigação em relação às questões envolvendo as transferências financeiras e duvidosas do Banco Master. É claro, também a venda para o BRB. E aí, em relação aos nomes de autoridades que apareça, isso deixando um pouco mais para frente, até para não contaminar toda a discussão e como o Piperno falou, não colocar todo mundo no mesmo balaio, né? Não, exatamente. Que, por exemplo, os fundos de pensão, né, que acabaram comprando os ativos. E tem de vários estados, como é que eles vão explicar isso aí, né? Então, pelo menos o Amapá e o Rio de Janeiro, né? E assim, fundos bilionários. Será que os governadores ou as lideranças, senadores, não sabiam do que estava acontecendo nesses fundos? Ô Zé, inclusive chama a atenção que essa semana o presidente da casa, Hugo Motta, já que a gente está falando dele, decidiu colocar todas as reuniões aí, todas as sessões do plenário semipresencial ou até virtual. Há um temor aí em Brasília, qual o sentimento, a temperatura, para que os próprios deputados, isso talvez até aconteça no Senado também, fique cada vez mais distante de Brasília. Pois é um tempo, né, para refrigerar a história. Olha, esse processo atingiu politicamente aqui o Distrito Federal, né? O Distrito Federal tem uma política muito intensa, tudo estava arrumando ali para o governador Ibanez Rocha se lançar, renunciar, né, ao governo e se lançar candidato ao Senado. Não deve fazê-lo, já estão me dizendo aqui de que ele deve ser candidato a deputado federal, até para se proteger, ele vai precisar, está no meio de um processo pesado, né? Mudou completamente a tendência de eleições aqui em Brasília e é natural que isso aconteça, porque esse caso aí com o BRB, o Banco Regional de Brasília, é um caso muito duvidoso, complexo e que envolve, sim, muito dinheiro. Agora, essa semana é a semana da janela da infidelidade. Então, assim, os deputados estão trocando de partido e montando também as estratégias regionais. Esse é o argumento para que os deputados não venham a Brasília e votem pelo celular. Mas é muita coincidência, né? Vem exatamente no momento em que a política está abafada. Quando eu digo isso, é porque eu nunca vi tanto silêncio diante de tantos rumores assim de envolvimento de autoridades nesse processo. Não há ainda uma clareza sobre o retorno, né? É uma apresentação de uma emenda aqui, liberação de um recurso ali, é preciso ligar as pontas e saber, dava dinheiro, ninguém joga dinheiro pela janela, né? Nem bandido. Então, assim, é preciso saber o que houve de retorno e quem é que fez esse ato jurídico. É aí que mora o grande lance, é aí que mora o crime.